bem-vindos ao Café com Nota TV, comigo, Luana Valente, que vem te trazer notícias de utilidade pública do Brasil e do mundo. Vambora de notícias? Vambora, mas antes se inscreve no canal, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. E já aproveita, senta o dedo no like, comente, compartilhe e ajude o canal a ter mais engajamento. E eu te agradeço demais por isso. Então, bora de notícias. Gente, hoje realmente foi um dia emblemático para a oposição a este atual governo. E, em especial, há uma resposta de que realmente agora tem um número representativo de parlamentares que não estão, assim como o povo brasileiro, não estão mais suportando as determinações arbitrárias, desproporcionais, promovidas pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. E hoje realmente foi um dia histórico, inclusive, porque simplesmente nós conseguimos alcançar 41 assinaturas para protocolar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, gente, essa iniciativa foi liderada por grandes lideranças, o senador Rogério Marinho no Senado. Teve um trabalho de força mútua, né, que inclusive até ele mesmo classificou hoje como um dia histórico. E inclusive ele afirmou que agora, a partir de agora, o foco é pressionar o Davi Alcolumbre, presidente da casa, para quê? Para que dê andamento no processo e este ser não engavete. E é isso, gente, esse movimento todo ganhou força, ganhou realmente, é aquilo que eu sempre digo, precisa se instalar o caos para a gente tomar alguma iniciativa que tenha o poder de, ou pelo menos a iniciativa tem um objetivo de força maior de resolver. Então, com a prisão, na verdade, eu costumo dizer, com a decretação, porque o Jair Bolsonaro ele já estava preso, ele já era um preso político quando o ministro Alexandre de Moraes determinou várias medidas cautelares ao Jair Bolsonaro. E aí ele ficou realmente com horários de segunda a sexta, horário certo para retornar para casa, 19 horas ele já tinha que estar em casa, já teria que estar em casa até às 7 da manhã, finais de semana integral, ele já estava realmente, preliminarmente, ele já estava como um preso político, isso só não tinha sido decretado, né? Então é o que eu costumo dizer, eu acho que foram fazendo os testes, né, para ver como a população ia reagir, e aí tentaram deixar com que as pessoas se sentissem, não diria confortáveis, que não é essa a questão, mas ia ver o nível de aceitação. E aí aplicaram as medidas cautelares, primeiramente, e depois determinaram assinar embaixo, né, a prisão em regime domiciliar do Jair Bolsonaro. Só que eu acredito que ele sinceramente não contava que iria ter realmente uma reação, e foi o que aconteceu. Ora, veja bem, já não estava confortável com essas medidas cautelares, e aí inclusive foi um dos fatores pelos quais nós fomos às ruas manifestar as opiniões, e muitos brasileiros, para dizer realmente o que quer e o que não está legal e que precisava ser feito, que entendem que precisa ser feito para que possa realmente se fazer valer um país que vive de acordo com o Estado Democrático de Direito. Então, quando tudo isso aconteceu, eles começaram realmente a entender que o povo ia reagir. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes se sentiu afrontado com a reação da população, somada às sanções que foram aplicadas pelo governo Trump por meio da Lei Magnitsky. Então, a resposta dele foi realmente decretar a prisão em regime domiciliar do presidente, do Jair Bolsonaro. Só que o que acontece? Ele não esperava, ele não contava com a reação imediata da população, que logo que soube que tiveram a confirmação, foram às ruas, o Distrito Federal realmente pegou fogo, e inclusive encabeçado até mesmo pelo desembargador aposentado, Sebastião Coelho, que foi praticamente um efeito imediato. E as ruas de Brasília, de São Paulo e várias outras cidades foram realmente tomadas pelo povo novamente,
mostrando realmente que não está nada satisfeito com o que anda acontecendo, porque dos pesos e das medidas. E aí nós vamos chegar a que ponto? Ver um ex-presidente preso em regime domiciliar, usando tornozeleira eletrônica, impedido de contatos com com familiares, porque até mesmo o pessoal da equipe médica dele, gente, só para vocês entenderem, tem que ter autorização. Então o negócio está muito sério. E aí o Senado realmente reagiu, o Senado e a Câmara ficaram, realmente foram 2 dias intensos em Brasília, lá, tanto na Câmara quanto no Senado. Então agora nós estamos aguardando realmente a resposta do Davi Alcolumbre. Ele já deu uma preliminar, e já dizendo que lá quem decide é ele. Lá quem dá a resposta final é o presidente da casa. Então, já que quem dá a resposta final é ele, então ele que dê a resposta, não é verdade? O que ele realmente pensa que é melhor para o nosso país. Bem, gente, é isso. E aí, o que acontece agora? O Jair Bolsonaro, só para que vocês entendam, ele cumpre as medidas, a prisão em regime domiciliar, e ele, inclusive, está com agravamento no estado de saúde. Então, veja a que ponto nós chegamos. Eu nem ia traçar esse link de informações, nem estava na minha programação, mas agora é necessário. Vamos lá. O Senado, ele realmente, e a Câmara, junto com a população, em muitas frentes, mostrando a sua insatisfação, inclusive o governo dos Estados Unidos, mostrando a sua insatisfação com o judiciário brasileiro, o que está acontecendo no cenário político-judiciário aqui no nosso país, externando tudo isso, e essa bomba relógio a ponto de explodir, penso eu. E o ministro Alexandre de Moraes recebendo pedido do Jair Bolsonaro para receber a sua equipe médica em casa. Olha que ponto nós chegamos. O ex-presidente, gente, que está usando tornozeleira eletrônica, tem vários problemas de saúde, sofreu um atentado em 2018, por conta disso fez vários procedimentos cirúrgicos, cirurgias de alta complexidade, invasivas. Hoje em dia é um preso político, está em casa em regime domiciliar, mas cheio de restrições. Inclusive foram tantas que a gente nem... a lista está tão extensa que até para listar está difícil. E aí, a ponto agora de chegar de ter que pedir para o ministro Alexandre de Moraes para poder receber a equipe médica em casa. Para poder, se pode falar com o Tarcísio, com o governador de São Paulo, se pode falar com o presidente do PL, pedindo autorização para receber, como eu disse, a equipe médica, uma coisa que é essencial para uma pessoa que está com um quadro de saúde como ele está, por exemplo, que ainda é de fragilidade, e que, na realidade, de acordo com o relato do senador Flávio Bolsonaro, que é o filho dele, se agravou mais ainda, porque agora ele tem que ficar em casa. E aí? Tem que ter alguma reação com relação a tanta determinação. Decretar uma prisão de alguém porque um filho fez uma ligação de chamada de vídeo e colocou o seu pai para ouvir o clamor de uma população, e aí não se contendo só por ter transmitido palavras para a população, isso é crime? E aí, pior ainda, o filho faz a ligação para o pai de chamada de vídeo, o pai recebe e, no calor da situação, externa palavras para a população, e aí a culpa é de quem recebeu a ligação e foi criminalizado por isso. Olha, eu não sei nem o que dizer com relação a isso, porque eu sou acadêmica de direito e eu vejo tanta desproporcionalidade que eu fico estarrecida com essa situação. Eu fico bem mais cheio de tudo isso. E na lei diz isso, e agora o ministro está fazendo aquilo. É confuso, viu, gente? Indigesto. Aí eu quero ver o que o Alcolumbre vai fazer com relação a esse procedimento. Porque, Laura, mas a gente nunca viu um ministro ser impeachado nessa vida. Ok, gente. Mas também nem o ministro até hoje tomou uma postura como essa que a gente está vendo agora. A gente está tendo que
presenciar. Agora eu quero ver o que é que o seu Apollo vai fazer. Tá? Eu espero sinceramente que ele tenha humildade para fazer o que realmente precisa ser feito. Então, o Flávio Bolsonaro hoje, inclusive, numa coletiva de imprensa, como eu disse, ele mesmo também falou, além de pontuar a situação do pai, que está tendo dos inúmeros agravantes, mais um agravante de pedir autorização, porque não está se sentindo bem para receber equipe médica. E aí ele pegou e falou, aspas dele, Alexandre de Moraes precisa voltar a ter limites. E é como ele mesmo disse, o estado emocional do pai se mostrou, mesmo diante de todas essas determinações infundadas, às vezes eu fico até, me faltam palavras, desproporcionais que é aplicado sobre o Bolsonaro, ele ainda se mostra muito forte. O presidente Bolsonaro está muito forte e mais animado do que nunca, ainda mais com essa vitória que nós tivemos hoje aqui, tanto no Senado quanto na Câmara. Eu acredito, na realidade, eu penso que o Jair Bolsonaro é um homem muito forte. Porque depois de tudo isso que ele vem sofrendo desde 2018, gente, nós estamos em 2025. Vejam quantos atentados, porque atentado, gente, é atentado de todas as formas. Vejam, não dá mais para contar nem nos dedos o quantos atentados o Bolsonaro sofre diariamente. E até hoje ele está aí, continua na linha de frente, lutando. E aí nós vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E voltando a falar de ministro Alexandre de Moraes, porque ele está no epicentro das críticas. O funcionário do alto escalão dos Estados Unidos já mandou um alerta. Na verdade, ele tem recebido vários alertas. A embaixada dos Estados Unidos também deu um alerta para ele. Agora é o Darren Bittler. Ele é o subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento dos Estados do Estado norte-americano. Ele se manifestou, inclusive, na Rede X, e ele avisou que aos aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes. Gente, o ministro Alexandre de Moraes recebeu recentemente uma sanção dos Estados Unidos aplicada pela Lei Magnitsky. Essa sanção, ela causa profundos impactos, em especial na vida financeira da pessoa, porque elas não vão poder, o Moraes, por exemplo, ele não vai poder fazer operações financeiras como os Estados Unidos, e isso aí pode cabeçar até mesmo medidas com a União Europeia, que consequentemente vai acabar abraçando tudo isso. Bancos, ele não vai poder operar, contas de e-mail, enfim, a comunicação toda que rege sobre a administração de empresas, plataformas e, enfim, e-commerce, tudo que é regido pelos americanos, ele não vai ter mais acesso. Até mesmo porque se essas empresas elas fornecerem qualquer prestação de benefício, essa punição vai se estender a elas. Então, a situação está muito séria pelo lado do Alexandre de Moraes, que eu acredito que os magistrados não estão levando a sério os efeitos. Eu acredito que eles não estão levando a sério, tanto que eles já até se pronunciaram, dizendo que tem outros lugares para viajar. Um dia desse foi, se não me engano, o ministro Barroso, e aí agora o Gilmar Mendes também. Então, tem vários alertas que têm sido feitos para o Alexandre de Moraes com relação a essas medidas desproporcionais que ele vem aplicando por anos, e a gente é o Brasil, e pessoas que, principalmente os presos políticos, estão nessa situação desde 2022, e esse sofrimento vem se estendendo, que não tem proporcionalidade, primeiro porque os presos políticos, eles não realmente tiveram direitos ao devido processo legal, à ampla defesa, Então, o ministro Alexandre de Moraes ele tem recebido vários alertas, inclusive até pelo fato das interferências nas leis dos americanos, então os avisos de hoje. E eu vejo que eles não estão levando a sério, até pelo próprio posicionamento, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, que, em tom de ironia, ele até mesmo comentou que com relação ao veto, que eles realmente não têm mais os seus vistos, não podem mais viajar para os Estados Unidos, que a entrada deles lá, diz que agora
ele comentando que agora não em Washington, um comentário que ele fez, em tom de ironia, e isso aí acontece, gente, em meio à sessão, sabe? Essa lançada de diretas, porque eu não vejo isso como uma indireta, vejo isso como uma direta, só manifesta o quanto existe um desrespeito, não só com relação à sua atividade em si, mas com relação ao que está acontecendo com eles, e eles não estão reconhecendo o peso das suas próprias atitudes, não é verdade? Então, gente, só para vocês entenderem desse comentário, o Gilmar Mendes, durante uma sessão de discussão, na verdade, foi no lançamento do livro de Jurisdição Constitucional, de Liberdade para a Liberdade, dá até para achar graça, né? Então, o Gilmar Mendes falando sobre os desafios enfrentados pelo STF, não sei quais desafios que eles vêm enfrentando, acho que, na verdade, eles estão se colocando na condição, né, dos vitimados, mas enfim, então ele já disse, eu já tive, inclusive, a oportunidade de dizer que poderia estar falando em Roma, em Paris, em Lisboa, agora não em Washington. Uma indireta, um comentário que eu penso aqui até infeliz. Na verdade, deveriam se sentir constrangidos de fazer um comentário como esse, não é verdade? Mas, enfim. Pelo que eu tenho visto, eles não estão sentindo, ou se estão sentindo, não estão manifestando com relação ao que está acontecendo, que já é uma realidade, porque um momento histórico, inclusive, ministros do STF hoje em dia que não podem mais nem ir aos Estados Unidos, eles estão com os seus passaportes, não tem mais liberação para entrar nos Estados Unidos. E aí parece-me que não estão sentindo também, porque até pouco tempo, os filhos do ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, tiveram que voltar para cá, para o Brasil, porque lá a lei funciona, né, gente? Então, pelo que eu estou vendo, estão levando estão levando na brincadeira essa situação. E a situação não é nada serena, não é nada branda, muito pelo contrário, é absolutamente séria, seríssima. E isso vai impactar, sim, na situação do nosso país. Porque não se trata só de relação, gente, diplomática, é muito mais que isso. Inclusive, o próprio Donald Trump, ele já colocou em xeque, já disse o que é preciso fazer para manter a boa relação entre os dois países. E não deram ouvidos também para isso, parece que estão levando na brincadeira. Entre eles, a anistia dos presos políticos e pararem de perseguir o Jair Bolsonaro. Mas parece-me que os magistrados, em especial o Alexandre de Moraes, eles têm quadruplicado a aposta. Nem quadruplicado, acho que já pode ir embora. E aí, gente, essa conta ela vai chegar. Na verdade, ela já chegou. Eles, bem ou mal, apesar de estarem levando meio que na brincadeira, é uma situação muito constrangedora para o nosso judiciário. Isso coloca em xeque o judiciário brasileiro. Agora vejam bem, ministros da Suprema Corte com seus vistos cancelados para entrar nos Estados Unidos. Um ministro, em especial, sancionado com a lei Magnitsky. Sua esposa, logo mais também, de acordo com o Eduardo Bolsonaro, será sancionada. É lamentável ver que ainda diante de tudo isso, a postura dos ministros do STF, se é que se pode chamar de postura, mas a conduta não é proporcional. Eu acho que é equivalente às determinações da casa. Não generalizando, obviamente, tá? Existem as suas exceções. Mas é isso que a gente está vendo nesse governo. Né? Esse governo, juntamente com o judiciário, que andam agindo com desproporcionalidades. E aí não vou muito longe, por quê? Porque, gente, já não se bastava, como se não bastasse, o escândalo do INSS com as fraudes e simplesmente os desvios do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Cadê o dinheiro dos idosos? Entendeu? Então, passando panos quentes de tudo isso. E aí, ainda nesse governo, mais outro escândalo com relação às farmácias populares. Gente, foram fechadas cerca de 10 mil farmácias populares exatamente pelo mesmo problema do INSS. Olha o que acontece, gente. 5 mil farmácias, elas foram, inclusive, fechadas das 10 mil. Né? 5 mil já foram fechadas. Outras unidades não realizaram o recadastramento e aí também elas não possuem a documentação, os critérios que são exigidos para dar continuidade. Mas foram detectados vários problemas, tipo frequência excessiva na retirada de medicamentos,
quantidade vendida desproporcional à população atendida, uso indevido de CPFs. Então, gente, isso é alarmante. Essas ações, por mais que tenham sido feitos controle, na verdade, qual foi o controle que foi utilizado lá no INSS? Porque no meu entender nenhum. Tanto que aconteceu essa festa do caqui lá, que até agora não se pegaram os culpados. Gente, porque teve operação, já se sabe quem são as associações, mas até aí, aonde que ficaram essas punições? Essa é a pergunta que não quer calar. E aí agora, esse problema com as farmácias populares, gente. E aí quem paga com isso? Como sempre, a corda arrebentando pro lado do macho fraco. É a população. Que antes já se tinha um atendimento que era eficiente por conta da má administração, proposital, penso eu, agora vai piorar, porque tem menos farmácias no Brasil. Então, gente, isso tudo é fruto de um governo que não sabe gerir o país. E aí sai tudo da linha do trilho. E aí nós estamos nessa situação. Então, todo esse cenário é por todos esses motivos que a oposição tem criado raiz na Câmara e no Senado para ver se consegue, pelo menos, ter alguma notícia, alguma luz no fim do túnel. Porque a situação do nosso país é grave. Bem, gente, eu já aproveito e peço, deixe aquele like, comente, compartilhe, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. Gente, olha, é notícia, como eu costumo dizer, na velocidade da luz, é muita notícia. Eu tô dormindo, gente, e a notícia tá correndo, tá voando, né? E é isso. Mas eu tô aqui a postos para passar todas as informações para vocês. E é isso, gente. Agora eu quero aproveitar para falar sobre oportunidades. Se você está buscando uma renda extra, aproveita os infoprodutos que estão na descrição desse vídeo. Esses infoprodutos, gente, você vai aprender muitas estratégias no marketing digital. E o melhor de tudo, você vai pegar infoprodutos prontíssimos só para revender. Tem até dentro desse pacote, gente, 1000 artes semi-prontas. Olha que bacana, que você vai poder revender, que você vai poder aproveitar ao adquirir para montar uma bela de uma rede social para dar aquela impulsionada engajamento nas suas redes sociais. Se você já tem, então aproveita que você vai dar uma repaginada, vai ficar mais linda ainda. Olha que maravilha. E também tem desde tecnologia que vai te ajudar a captar contatos de WhatsApp ativos no Google Maps, e aí você também vai poder fazer a divulgação por meio dessa tecnologia. Aproveita também mais de 20 funcionalidades que ela tem para poder você fazer a sua divulgação de forma orgânica. Então aproveita, porque você vai ter muito aprendizado, muita oportunidade para fazer novos contatos e impulsionar vendas e fazer aquele extra, que maravilha! Então aproveita. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo Giro de Notícias.